Você talvez esteja pensando em desistir do mercado financeiro. O mercado financeiro não é fácil. E se você estiver pensando em desistir, eu não te culpo, nem acho que isso seja uma derrota. São escolhas que nós temos que fazer e ninguém disse que o mercado financeiro seria fácil, nem para você, nem para mim, nem para ninguém. O fato é que operar no mercado financeiro exige um alto grau de organização do conhecimento e exige também um alto grau de disciplina para executar aquilo que você sabe que deveria fazer. Exige também acesso à tecnologia, desenvolvimento de ferramentas e, é claro, capital para que você possa operar. E também precisa que você tenha risco, tenha aceitação ao risco. Você precisa aceitar o risco das operações do mercado financeiro. Ou seja, essa não é uma profissão simples e nem fácil. Afinal, se fosse fácil, todo mundo faria. Mas os números estão aí mostrando para a gente de que mais de 80%, 90% dos traders de varejo perdem de forma consistente. Agora, a pergunta que fica sobre desistir ou não, ou sobre se faz sentido operar no mercado financeiro, não é se isso vai ser uma derrota pessoal para você. Eu percebo que algumas pessoas encaram a ideia de desistir do mercado financeiro como uma derrota pessoal. Poxa, se eu desistir, eu estaria assumindo que eu não dou conta, que eu não consigo gerar resultado no mercado financeiro. Eu não vejo dessa forma. Eu vejo que são escolhas que as pessoas fazem e devem fazer na sua vida, priorizando aquilo que é o mais importante em cada momento. E se para você não fizer sentido, tá tudo bem. É você entender isso e você se retirar. Agora, a pergunta que fica, na verdade, é a seguinte: você já fez tudo da forma correta como deveria ser feito? Porque eu vejo muitas pessoas que começam a operar no mercado financeiro, têm um comportamento desajustado, desorganizado, não têm uma orientação, não têm um plano de trading. E aí, é claro, eles tentam tirar algo do mercado mesmo sem ter feito o mínimo. O que é o mínimo, Diógenes? O mínimo é a organização do teu conhecimento e um plano de trading. E eu já começo a ficar repetitivo nesse sentido, porque faz anos que eu falo de plano de trading. Diógenes, como é que eu faço para ganhar dinheiro no mercado financeiro? Para eu ter chance de ser bem-sucedido no mercado financeiro? Começa estudando o mercado financeiro e depois passa para a organização desse conhecimento que você adquiriu. E depois passa para testar esse conhecimento. E depois extrai os dados estatísticos. Hoje, em 2025, 16 anos depois de ter começado no mercado financeiro, para mim é inconcebível a ideia de operar no mercado financeiro sem ter um plano. Eu não consigo sentar para operar e abrir uma ordem sem saber quais são os dados estatísticos por trás daquela estratégia, por trás daquele modelo operacional. Eu não consigo, por exemplo, pensar na ideia de comprar ou de vender porque o mercado bateu em um ponto de interesse apenas. Ah, bateu uma resistência, então vou vender. É claro, eu consigo, se eu for para apertar o botão para comprar ou para vender. Mas eu fico extremamente desconfortável em fazer isso. Se eu for operar, abrir uma operação aleatória, eu fico desconfortável. E o que eu quero dizer com isso? Hoje, para eu operar no mercado, eu preciso ter um plano. E não apenas um plano. Eu preciso saber quais são os resultados, os dados estatísticos por trás daquele modelo operacional. E o que isso tem a ver com desistir ou não desistir do mercado financeiro? Tudo. Porque eu vejo que as pessoas estão fazendo as coisas da forma errada. Estão repetindo erros ao longo de meses, ao longo de anos, e perdendo dinheiro nesse processo, e não só perdendo dinheiro. Porque perder dinheiro é ruim, com certeza, mas é algo que se recupera com uma relativa facilidade. O problema é perder tempo. E o problema é que, muitas vezes, a saúde mental da pessoa começa a se deteriorar nesse processo. A pessoa começa a acreditar que ela é incapaz e que ela não consegue gerar resultado no mercado financeiro, portanto tem algo de errado com ela. E isso não é exatamente verdade. O mercado financeiro é difícil. Você precisa organizar a tua mentalidade para você pensar do jeito correto a respeito do mercado. Bom, estou te falando tudo isso para que você acenda uma luz aí na sua cabeça e você consiga entender de uma vez por todas que se você estiver perdendo
no mercado financeiro, dê um passo atrás. O que isso quer dizer, Diógenes? Quer dizer para você voltar um pouco, organizar o teu conhecimento antes de abrir uma nova ordem no mercado. Eu não tenho a menor ideia ou a menor intenção de te empurrar para o mercado sem você estar preparado. Eu vejo pessoas, influenciadores e mentores de mercado financeiro, que estão empurrando as pessoas para o mercado, querendo que elas depositem 200, 500 dólares, mesmo sem ter o mínimo de preparação. E isso você não vai ver eu falando aqui. Ou seja, eu não sou o tipo de mentor que vai te influenciar para você abrir uma conta com 100, 200 dólares, por exemplo, sem você estar preparado. Eu vou dizer para você claramente, cara, opera em conta demo primeiro, para você aprender a operar, para você aprender o aspecto matemático da sua estratégia. Veja bem, esse vídeo é uma mensagem de responsabilidade para você. Eu não quero que você se aventure em uma das profissões mais difíceis do planeta, principalmente do aspecto emocional e cognitivo, sem você estar devidamente preparado. E como é que você se prepara? Bom, uma forma de você se preparar é você participando do treinamento O Trader do Futuro, que vai acontecer dia 9, 11 e 12 de junho. E você pode se inscrever pelo link aqui embaixo. Mas é importante que você pegue o que você vai aprender no evento, que você aplique na sua conta, que você aplique na sua vida. Porque se não adianta nada você fazer um curso, ver um vídeo e depois você não colocar em prática. Então essa mensagem é muito mais uma mensagem de responsabilidade para você. Uma mensagem que tem um cunho ético, para você pensar muito bem antes de você abrir a tua próxima operação. Hoje eu opero de forma 100% automática com os robôs que eu desenvolvi. E isso me dá uma segurança e uma tranquilidade incrível, porque eu sei como a estratégia performou no passado. Na verdade, eu não tenho uma estratégia, eu não tenho um robô. Eu tenho um portfólio de estratégias automáticas. Eu consegui distribuir o risco que antes ficava concentrado apenas no GBP-USD, que era o par que eu operava. O risco ficava concentrado no GBP-USD e agora ele está diluído em diversos ativos, em diversas estratégias. Você consegue entender? Antes eu comprava GBP-USD e se o GBP-USD ia mal, ia contra, eu perdia 2% da minha conta. Hoje, o meu risco está distribuído em diversos ativos que não estão correlacionados entre eles, em estratégias que não estão correlacionadas. E se o GBP-USD for mal, for contra a minha operação, eu vou perder muito pouquinho. E aí o meu risco fica diluído. E aí talvez eu perco no GBP-USD, mas eu ganho no EuroCAD, eu ganho no AUDJPY, eu ganho no EURUSD e assim por diante. Essa é a ideia por trás de um portfólio. E muitas pessoas estão desistindo do mercado exatamente porque tem uma concentração elevada de risco em um único ativo, em uma única estratégia. Se aquela estratégia vai bem naquele dia, ok? Se aquela estratégia não vai bem naquele dia, a pessoa perdeu dinheiro e perdeu muito dinheiro. Portanto, para que você tenha a chance de ser bem-sucedido no mercado financeiro, você precisa ter organização, ter plano, ter método e ter métricas para você saber o que está acontecendo. E principalmente você precisa ter acesso a um conhecimento que vai te ajudar a pensar um mercado diferente, para não ficar concentrado em um único ativo, ou em um único mercado, ou em uma única estratégia, mas sim você começa a diluir o seu risco em diversos ativos. E aí isso aumenta a tua chance. Por quê? Porque a tua estratégia e o teu gerenciamento de risco fica muito mais sólido, pautado, baseado em elementos matemáticos e com análise quantitativa. E é por isso que eu estou te convidando para você participar do evento, do treinamento, o Trader do Futuro. Basta você clicar aqui embaixo, garantir a sua vaga. E mais uma coisa, sem plano de trading não se opera. Não recomendo que você opere sem plano de trading de forma nenhuma. Tem que ter tudo isso muito bem estabelecido para que você possa executar bem as suas operações e, com isso, ter chance de ser bem-sucedido no mercado. Durante esse ano de 2025, eu me propus em fazer um vídeo por dia a respeito do mercado financeiro, então amanhã teremos vídeo novo para falar do mercado. Um forte abraço, fica com Deus, deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal, te vejo amanhã. Até mais.